Quando na Venezuela não tinha mais nada, até o açúcar não tinha. A gente tomava café, era com a rapadura que os venezuelanos têm para fazer um tipo de uma bebida chamada papelão com limão, que é a rapadura com limão. Eles fazem a rapadura e faz como uma garapa. E a gente não tínhamos açúcar, só tinha essa rapadura. A gente rapava para colocar açúcar. E eu disse, Deus, eu queria 1 quilo de açúcar para fazer um bolo, para a gente comemorar o dia do aniversário dos irmãos. E não tínhamos açúcar. Mas um dia, alguém bateu na minha porta no outro dia. Era Ezequiel, o evangelista da nossa igreja. Ele sabe com o que ele estava na mão? Ele disse, pastor, o senhor estava orando pelo 1 quilo de açúcar? Está aqui, pastor, 1 quilo de açúcar. Só que quando ele veio me dar, eu comecei a chorar. Está aqui Isaías conhece aqui trabalhando. Isaías sabe que ele vende pão, irmão. Lá não tinha, e só podia fazer pão com açúcar. E ele fazia e não tinha açúcar. Naquele dia uma irmã chamou ele e disse, vem aqui buscar 1 quilo de açúcar. E quando ele pegou esse quilo de açúcar, ele foi passando na rua do pastor. O problema é você passar na rua do pastor, irmão. Ele já vinha para comprar o pão. Quando ele passa na rua, Deus diz assim, volte, vá na casa do meu filho e entregue este açúcar para ele. Quando eu vi, eu chorei, porque eu sabia, pastor Cleito, que ele não tinha condição. Eu chorando, eu digo, não, irmão Ezequiel, leve o açúcar. Ele disse, não, Deus me mandou lhe dar. E eu dei, e ele deu, e eu disse, deixa eu orar pelo senhor. Ele abaixou a cabeça e eu digo, Senhor, o teu filho se sacrificou e me deu este açúcar, porque era o açúcar do pão. Faz um milagre na vida dele. Quando foi de noite no culto de oração, já terminando, ele fez, pastor, eu puedo agradecer uma bendição? Eu digo, agradezca. Ele diz, mira, hermano, eu obedeci a voz de Deus. Vamos falar português, vamos lá. Eu obedeci a voz de Deus e trouxe o açúcar para o pastor. E ele começou a chorar e disse, eu não tinha nada. Mas quando eu cheguei em casa, minha esposa estava assim, ó. Isso é só para quem crê, irmão. Ele olhou para a esposa e disse, irmã, tá pulando por quê? Ele disse, é porque parou um carro aqui na frente de casa. E perguntou, é aqui a casa de Ezequiel? Ele disse, é a casa sim. É porque chegou 50 quilos de açúcar para o pão. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Deus ainda é Deus de milagre, de multiplicação. Mas eu aprendi uma coisa com tudo isso. Eu aprendi que muitas vezes Deus nos prova para nós nos sacrificarmos. Às vezes Deus nos leva para sacrificar-nos. E aí Jesus me levou para uma passagem linda das Escrituras, quando Deus disse a Elias, vai para Sarepta, porque lá eu tenho uma viúva que iria fazer o que com ele? Iria sustentar. Mas só quando Elias chegou lá, a mulher estava numa situação tão deplorável que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E mesmo assim Elias pediu, faz um bolo pequeno para mim. Aquela mulher não reclamou, mas ela se sacrificou, porque ela disse, eu só tenho um bocado para mim e para o meu filho e vamos morrer. Mas Elias disse, faz um pedaço pequeno para mim. E ela fez. Quem tem farinha e azeite para Deus multiplicar aqui? Diga para a pessoa que está do seu lado, a farinha e o azeite não vai faltar.